Olá, devs, tudo bem com vocês? Chegamos aqui na Faculdade V2, na plataforma do Class, trazendo mais um curso para você. Esse curso é de Angular. Esse curso vai ser apresentado por mim, meu nome é Claudemir. Vou fazer as minhas apresentações aqui com vocês. Meu nome é Claudemir Silva, sou formado em análise de desenvolvimento de sistema, tenho experiência há mais de 13 anos já nessa área, principalmente na área de desenvolvimento. Meus pontos fortes na parte de front-end é HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, Angular e React. Isso mesmo, você viu, AngularJS e React são totalmente diferentes. Já vou explicar já para vocês. No conhecimento de back-end, conheço Java, ASP.NET Core, PHP e Node, tá? Quais são os requisitos que eu preciso ter para trabalhar com Angular, com essa framework? É importante você saber HTML, CSS e JavaScript. Pelo menos o básico, não precisa ser avançado. Também para fazer esse curso, não precisa estar fazendo um curso de Angular anteriormente, pelo menos o básico, porque nós iremos passar do básico ao avançado para você. Então fica atento, porque tem muita coisa para a gente mostrar, tá? É preciso saber o Angular 1, que foi da versão 1 até 1.7? Não, não é preciso saber. Por quê? Da versão 2 em diante, ele foi totalmente reescrito já de uma forma diferente. Então não precisa saber o Angular 1. Isso é importante, tá? O Angular ele tem uma documentação que é um Angular.io. Essa documentação é ajuda. E eu já aconselho você, se for trabalhar com uma framework ou até uma biblioteca, é importante ter uma documentação muito boa para estar respaldado com algum problema que vai acontecer, principalmente com as atualizações que vão acontecendo. Isso é muito legal. É uma continuação do AngularJS? Não é. Como eu disse, do 2 para frente ela foi totalmente reescrita, tá? Então tem uma diferença aí muito grande. Tem uma parceria da Google e a Microsoft. A Google é a mantenedora da framework, tá? Mas a Microsoft veio como uma parceira, por isso que foi totalmente reescrito, porque usa o TypeScript. Calma, precisa saber também TypeScript? Não. Dentro do curso nós iremos passar para vocês uma introdução do TypeScript que já vai te ajudar já a entender a como navegar e mexer com essa framework, tá? Isso vai ajudar também para você saber que tem uma tipagem, tem um jeito de escrever diferente, pode ser meio parecido com orientado a objeto. E é legal para você saber que conforme tem uma linguagem que traz uma tipagem dentro da linguagem, te ajuda bastante e evita bastante erros, tá? O Angular ele é open source, o próprio Google disponibilizou lá no GitHub um repositório com a framework lá para saber como que ela foi desenvolvida. Então você pode utilizá-la, que ela não tem custo nenhum para você estar mexendo. A versão atual que a gente vai trazer dentro do curso vai ser a do Angular 10, tá? Então vamos trabalhar com essa versão. Se caso você tem trabalhar em algum lugar ou mexer com a aplicação que ela tem uma versão anterior, olhe na documentação para você saber o que é que mudou, o que ficou obsoleto. Lá tem sempre umas observações, o que mudou em cada release que foi liberado, tá? O Angular ele trabalha com o padrão web. E, obviamente, o poder dele é o Web Components. Cada fragmento que tem dentro do Angular são componentes. E a gente vai falar já do que significa esses componentes, tá? Sabendo mais aqui dentro da aplicação, esses aqui são os 8 itens que tem dentro da aplicação, são os blocos principais, né? Que é o módulo, componentes, templates, metadata, data bind, diretivas, serviços e injeção de dependência, tá? Esses 8 vão ser passados para vocês de uma forma bem didática, bem prática, para vocês entenderem cada parte. E eles são interligados, é muito importante você acompanhar todos os cursos. E já te aviso já, esse curso aqui ele é considerado como se fosse uma série, que tem várias temporadas, então fique ligado na plataforma para você saber quando que saem as liberações das temporadas, que vai abranger esses 8 itens que são importantes dentro da framework, tá? E daqui para a parte, a gente vai falar agora dos componentes, né? E esse componente, o que é especificamente? Na imagem mostra que tem uma tag item. Não existe isso dentro do HTML hoje nativamente. Mas dentro do Angular você consegue criar suas tags com seus nomes e obviamente ela tem sua estrutura. O que capsula dentro do componente? A template, que seria o HTML, aí sim eu usaria div, um li, um L e assim por diante.
Tem o metadata, que é o processamento da classe que foi escrita em TypeScript. Então ela vai processar e vai conversar com a sua template. E obviamente quem vai fazer injetar as informações que estão lá dentro é o databind, que vai pegar lá de um servidor. E olha só, que fique atento também, que dentro do curso você vai saber ligar um servidor, seja Node, Java, ou ASP.NET Core e assim por diante, tá? E aí, obviamente, vai mudar o comportamento da view, porque você está batendo no servidor, está vindo já a consulta, está vindo os dados, e aí você vai expor aonde? Vai expor dentro do componente, tá? Aqui tem um exemplo que é muito importante, mas tenha calma, que a gente vai abranger bastante isso. Isso aqui é só uma introdução. Tem sempre um componente pai, e depois vai ter sempre uns componentes filhos. Essa é a estrutura padrão, não tem como você criar componentes separados. Sempre tem um pai e vai interligando com os outros componentes filhos. Tá? Aqui abaixo eu tenho um exemplo de como ficaria uma estrutura. Então eu posso criar um componente que é um cabeçalho, um componente que é uma barra lateral, e eu tenho um componente que é o post. Preste bem atenção, porque mesmo eu tendo um cabeçalho, eu posso ter dezenas de componentes lá dentro do cabeçalho. Tendo uma barra lateral, não significa que ele é um componente só. Ele tem dentro dele, talvez, outros componentes. E no post é o conteúdo que está sendo renderizado. Seria um componente de post, mas pode ter dezenas de outros componentes lá dentro. Tá? Interligando os servidores, aqui tem como você fazer separados servidores com portas separadas, mas tem também como você deixar a aplicação tudo junto. Então, um Angular está rodando numa porta, o outro está rodando no servidor, está rodando em outra, mas fica tranquilo que a gente vai ver aqui eles todos juntos dentro de um container, tá? E como que eu faço essas consultas lá no back-end? Eu utilizo os serviços do Angular. Eu crio serviços que vai bater uma consulta no back-end, que vai trazer umas informações para mim do banco de dados, e aí eu vou renderizar nos componentes. E bem nessa imagem, não precisa ter um serviço para cada componente. Eu posso ter um serviço e os componentes utilizarem esse serviço para ser renderizadas as informações. Isso é importante, tá? Porque não é um para um. Tem uma configuração muito legal de um serviço pode ser utilizado, ele ser compartilhado para outros componentes, outras estruturas. Porém, dentro do Angular, como que eu navego de uma página para outra? A gente vai falar do router. O router ele é responsável pela navegação, tá? Abaixo aí tem uma imagem de como tem um roteamento acontecendo, do home indo para produtos, de produtos indo para um detalhe de produtos. E aí eu posso ir para categorias, eu posso ir para o sobre e também para o suporte e ver os tickets que foram abertos, tá? Então o roteamento ele vai ser responsável por navegar dentro da aplicação. E também aqui no final, para a gente terminar essa introdução, você vai saber como que eu trabalho com as diretivas. Diretivas, ela é responsável por modificar elementos do DOM e ou seus comportamentos. Então tem ali o azul, que é a aplicação, que é o NGApp e controller, que são diretivas que são utilizadas na aplicação. Tem eventos que acontecem ali dentro da minha framework, que seria um change ou um clique que eu faço dentro de um botão, como que eu utilizo essa diretiva. Em templates, eu tenho um HTML, e como que eu faço para um HTML ser mostrado ou não. Um exemplo é o ngIf, que vai te mostrar como que eu faço renderizar certo tipo de coisa dentro do HTML, e o bind, que é responsável dentro do serviço, que foi lá buscar as informações no banco de dados, como que eu faço para colocar dentro de um componente. E um exemplo é o ngModel, que ele vai ser muito utilizado dentro do Forms, tá? Fiquem tranquilos, são bastante informações aqui de começo. É uma introdução, o que a gente vai ver dentro do curso, tá? E, obviamente, vai ter muita coisa para a gente falar e explanar dentro dessa framework, tá? É importante também ficar atento aí nas redes sociais, ficar atento na plataforma, às liberações que vão acontecer das temporadas do Angular. Te vejo até lá pela próxima aula, já vamos para a parte prática, que é importante vocês saberem já como que eu preparo o meu ambiente. Até lá, falou, um abraço, devs. Tchau, tchau para vocês.